Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Então, minha gente, Romanos 8:29 é um texto mais interessante do que parece. Ele, na verdade, eu acho que ele é utilizado de forma pobre nos debates sobre essa questão de predestinação, calvinismo, arminianismo, porque todos partem do mesmo pressuposto. A conversa e os debates, pelo menos assim, nas vezes que eu vi, né? O pessoal que vai falar sobre essa passagem, eles discutem sobre a questão da predestinação, da presciência, mas todos pressupondo que isto esteja associado com a salvação. E não é. O texto não está falando sobre predestinação para a salvação. Em nenhum momento aí em Romanos 8 ele está falando sobre isso. Nem Efésios 1:5, que é outro texto também usado com a mesma interpretação de Romanos 8:29. Infelizmente, parece que as pessoas não conseguem perceber isso. Tem umas armadilhas no texto, né? Porque lá em Efésios 1:5, por exemplo, ele fala sobre termos sido predestinados para a adoção de filhos, e aí as pessoas traduzem na cabeça delas automaticamente que isto deveria significar, ou deve significar, que as pessoas foram predestinadas para nascer de novo. Porque eles acham que a adoção de filhos, na teologia paulina, significaria ser salvo, se tornar crente, virar, né, evangélico, nascer de novo, etc. Porque há esse conceito de que o Filho de Deus, que Jesus é o único Filho de Deus e que todos os outros cristãos são adotados. Então, quando o pessoal vê essa expressão usada por Paulo, eles acham que a adoção de filhos significa ser adotado nos termos que a gente conhece em nossa sociedade. Mas Paulo não está falando sobre isso. O único que usa a expressão adoção de filhos em todo o Novo Testamento, o único que usa é Paulo. Então, o próprio Paulo tem que explicar o que ele quer dizer com essa expressão. Mas eu acho que as pessoas às vezes ou esquecem ou não valorizam. Mas Paulo vai explicar no próprio capítulo 8, antes de chegar no versículo 29, lá no versículo 23, ele diz que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, ele demonstra que a adoção de filhos, da qual ele fala em alguns outros lugares, como Efésios 1:5, aí em Romanos 8:23, lá em Gálatas capítulo 4, ele também entra na ideia, mas ele faz uma abordagem levemente diferente, mas embora esteja dentro, né, do escopo do pensamento de Paulo, claro, é o próprio Paulo quem escreveu Efésios, Romanos e Gálatas, então ele tem que estar pensando sobre a mesma coisa, mas ele faz uma abordagem levemente diferente. Quando Paulo fala em adoção de filhos, como ele mesmo explica claramente em Romanos 8:23, ele está falando sobre a redenção do nosso corpo. E é curioso que as pessoas não observem que ele disse, não somente a criação geme, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Eu não sei, assim, isso é uma curiosidade particular minha, tá? Mas eu não sei como é que as pessoas leem os versículos e não observam o que está sendo dito claramente ali. Paulo está falando que a adoção de filhos não é uma coisa que já aconteceu quando a gente nasceu de novo. Ele não está falando que é uma coisa que eu experimentei quando eu confessei Jesus como Senhor da minha vida. Ele está mostrando que a adoção de filhos é uma coisa futura. Não é uma coisa passada, eu não fui adotado, ele não está falando sobre isso, ele está falando que a adoção de filhos é uma coisa que eu vou experimentar no futuro. Então, ele não está falando de predestinação para virar crente, ele está falando da predestinação daquele que se torna crente. Ele está falando de uma predestinação daqui para frente e não de trás para cá. Porque o debate, normalmente, quando se vai discutir sobre a predestinação, pelo que eu já vi entre arminianos e calvinistas, sempre está relacionado a isso, predestinação para ser salvo, predestinação para ser filho, predestinação para ser cristão, predestinação, porque eles pegam Efésios 1:5 e talvez Romanos 8:29 também, e acham que o texto estaria falando sobre predestinação para confessar Jesus como Senhor, predestinação para ser salvo, e esses textos em particular não estão falando sobre isso. O que talvez poderia ser usado para se trabalhar sobre isso é aquele texto de Pedro, que fala sobre a presciência divina, eleito segundo a presciência de Deus Pai,
para a salvação pela obediência do Espírito de Santidade, uma coisa assim, né? Aquele texto lá dá para ser explorado, dá para ser trabalhado sobre esse assunto. Não que defenda a ideia calvinista, porque a própria epístola de Pedro vai mostrar pessoas que foram salvas e perderam a salvação. Ele fala sobre pessoas que vão renegar o Senhor que os resgatou. Ele diz isso. Melhor lhes fora que não tivessem conhecido o caminho da verdade do que conhecendo depois se apartarem do santo mandamento que lhes fora dado. Porque ele está falando com pessoas que foram salvas, que confessaram Jesus como Senhor. Claro que eu estou falando aí da segunda epístola no capítulo 2, mas é tudo Pedro ali, né? Primeira e segunda epístola. Então, na verdade, o texto de Romanos 8:29 é muito mais interessante do que parece. E o próprio contexto do capítulo 8 de Romanos, na verdade do 6, passando pelo 7, dentro do 8, culminando ali no 9, continuando no 10, no 11, ele está falando basicamente da mesma coisa, né? Sobre o plano de Deus para a salvação de todos os homens, a partir dos judeus e em direção a todo o resto do mundo. Mas em momento nenhum, quando Paulo fala de predestinação, nem mesmo aí ele está falando sobre predestinação para ser salvo. Ele está falando que fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ele está falando que isso significa que nós seremos o que Jesus se tornou. Porque Jesus, hoje, ele é diferente do que ele era quando ele estava na Terra. Aí você vai dizer, Natan, mas está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O sentido de Hebreus 13:8, quando ele diz isso, é mas o que eu estou falando aqui é outra coisa. Eu estou falando sobre a forma na qual o Senhor Jesus se encontra. Nós sabemos, pelo testemunho das Escrituras, que Jesus, ao longo da sua eternidade, da sua existência eterna, ele passou pelo menos por 3 estados distintos. A Bíblia fala que ele estava com Deus, ele era Deus, porque a palavra é espírito, então ele estava numa forma diferente, mas ele se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de servo de Deus, e reconhecido em figura humana, ele foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz, né? Não foi uma morte com graça, foi uma morte de maldição, ele foi amaldiçoado por Deus. De fato, Isaías 53 vai descrever isso em detalhes, né? Que ele foi ferido, traspassado, Deus fez ele ser moído, ele foi ferido de Deus. É isso, né? Não vou entrar nesses assuntos, senão é coisa demais. O que eu quero dizer é que Jesus, então, teve uma vida, teve uma realidade ao longo da sua existência eterna antes da encarnação. Depois, Hebreus 5 vai explicar sobre o que Jesus experimentou nos dias da sua carne, que é esse período em que ele se fez homem, que é uma realidade diferente, mas depois ele ressuscita dentre os mortos e agora a gente vê um Jesus diferente do que a gente estava acostumado a ver pelo testemunho dos evangelhos, porque ele está com um corpo de carne e ossos, que não tem mais sangue, ele não é mais vivificado pelo sangue correndo em suas veias, provavelmente é o Espírito Santo, ou como diz lá o linguajar de Hebreus, é o poder da vida indissolúvel que faz ele viver, e provavelmente é o mesmo poder que faz ele desaparecer e reaparecer. E é o mesmo poder que fez ele subir até o terceiro céu, né? Ele passou por todas as camadas atmosféricas, atravessou o firmamento do segundo céu, chegou no terceiro céu, que também é chamado de paraíso, e sentou-se à direita da majestade nas alturas. É lá onde ele vive hoje, assentado à direita de Deus. E quando se fala de Jesus hoje, diz que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 20, Romanos 9, versículo 3, que ele é o Deus bendito sobre todos. Se fala também que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, lá em Colossenses, mas o que a gente às vezes não observa são as conjugações verbais, porque quando se fala sobre ele nesta forma de Deus, ou se está falando dele antes da encarnação, ou nesse estado glorioso que ele se encontra hoje. Mas a Bíblia testemunha sobre características específicas para cada um desses 3 estados. E eu acho que às vezes é isso que falta as pessoas perceberem, porque quando Romanos 8, 29, que é o texto que a nossa irmã colocou ali, né, a Roberta, quando em Romanos 8, 29, na verdade não é só o versículo 29, é o capítulo 8 de Romanos todo, tá? Paulo está falando só sobre isso. Quando em Romanos 8, 29, ele fala que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho, ele está falando sobre o nosso destino ser o que Jesus se tornou. Porque a imagem que Jesus tem agora é diferente da que ele trouxe quando esteve aqui na Terra. Ele não está do mesmo jeito que ele esteve quando estava no mundo. Quando ele estava no mundo, nos dias da sua carne, como diz Hebreus capítulo 5,
tendo oferecido orações e súplicas àquele que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Então Jesus, nos dias da sua carne, ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Então, enquanto na carne, ele pôde ter a chance de desobedecer. É por isso que a Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer. Enquanto ele estava na forma de Deus, ele não tinha nem condição de ser servo de Deus. Mas como homem, tendo se tornado o que nós somos, ele pôde então obedecer ou desobedecer, mas ele nunca foi desobediente, ele aprendeu a obediência e foi obediente até o dia da sua morte, e não foi uma morte qualquer, foi uma morte de maldição na cruz, né? Ferido de Deus, traspassado por Deus, a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, e tudo aquilo que a gente sabe, pelo que a Bíblia testemunha. Então, essa vida humana de Jesus é uma coisa, mas essa vida gloriosa que ele tem hoje, a gente não sabe qual é. É bom a gente dizer isso, né? Claro que a gente faz conjecturas, a gente especula, a gente cita uma ideia aqui, uma ideia ali, se baseia num texto aqui, num texto ali, mas a gente não tem ideia de como ela realmente seja. Temos vislumbres, né? Nós sabemos, por exemplo, que quando Jesus apareceu no seu atual estado, para João na ilha de Patmos, João caiu como morto. E ele foi incentivado a não ter medo, Jesus mesmo disse para ele, mas era um Jesus totalmente diferente do que ele tinha conhecido. Aquela coisa assustadora. Quando ele vai descrever, ele diz que ele tinha cabelos resplandecentes, brancos, um rosto que parecia a luz do sol, e etc. e tal. Então é um Jesus glorioso, como a gente costuma falar, diferente daquele aspecto humano fraco e limitado que nós conhecemos, porque Jesus ele não tinha um corpo cujos os pelos brilhassem como filamentos de lâmpadas incandescentes, ele não tinha ossos de adamante, o corpo dele não era translúcido, não brilhava, ele era um ser humano comum, normal. De fato, quando Paulo vai dizer sobre as características humanas que ele teve, que lhe possibilitaram morrer, né? Que é bom a gente lembrar disso, que aos homens está ordenado morrer, vindo depois disto o juízo. Quando Paulo vai falar das características humanas que ele teve, que lhe possibilitaram morrer, Paulo diz que ele morreu e foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Mas ele não deixa de afirmar, isso é no finalzinho da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que ele foi morto em fraqueza. Ou seja, por causa disso ele pôde morrer, né? Foi colocado na cruz, amaldiçoado por Deus, e então veio a morte. Porque somente a alma que pecasse, essa morreria. Jesus nunca pecou, como é que ele conseguiu morrer? Ele recebeu os nossos pecados, foi posto na cruz, lugar a respeito do qual Deus disse, maldito seja, né? Todo aquele que for pendurado ali, e aí ele acabou morrendo. Mas o que eu quero dizer é que quando a Bíblia ensina sobre o que Jesus Cristo é, a Bíblia fala que a vida atual de Jesus, ela não está manifesta, ela não está revelada, ela está oculta, escondida em Deus. É o que Paulo diz lá em Colossenses, e o próprio João, na sua primeira epístola, vai falar a mesma coisa com as suas palavras, não exatamente iguais às palavras de Paulo, mas lá em 1 João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, ele diz basicamente a mesma coisa, né? João diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato nós somos filhos, mas ainda não se manifestou o que a gente vai ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Uau! Que versículo, hein, gente? Que declaração profunda. Eu acho que tem gente que quando lê isso despreza, porque tem medo de estar entendendo errado, né? Só quando você vai para Colossenses capítulo 3, Paulo diz basicamente a mesma coisa. Ele diz, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. 1 João 3 e Colossenses 3, desculpa, 1 João capítulo... Não, é 1 João 3 mesmo, do 1 ao 3, e Colossenses capítulo 3 são passagens primas, né? Basicamente estão falando da mesma coisa, que Cristo não está manifesto, que Cristo está oculto, mas que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque seremos manifestados juntamente com ele em glória. Então, quando Romanos 8:29 diz isso, muita gente boa não entende. Paulo está falando que fomos predestinados para sermos o que Jesus se tornou. Ou seja, fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ele está falando sobre o fato de Jesus, ele está falando sobre o que Jesus é agora, tá? Não sobre o que Jesus era.
Inclusive, para quem não conhece muito bem a teologia paulina, para quem não é muito bem familiarizado nos termos usados por Paulo, o que ele está querendo dizer é que Jesus, ele foi declarado Filho de Deus em poder somente depois que ele ressuscitou dentre os mortos, tá? Paulo diz isso em alguns lugares do Novo Testamento, eu me lembro de cabeça aqui pelo menos de dois, que é Atos 13:33 e Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4. Em Atos 13:33 ele diz que Deus cumpriu as promessas que fez aos antepassados judeus, ressuscitando a Jesus Cristo, como também está escrito no Salmo 2º. Tu és meu filho, foi hoje que eu te gerei. Então ele associa a declaração deste Salmo 2º que diz que Deus gerou Jesus com o dia da sua ressurreição. E em Romanos 1, 3, 4 ele diz que o evangelho que ele prega é o evangelho de Jesus Cristo, que segundo a carne é considerado como filho de Davi, mas através do Espírito de santificação, através da ressurreição dos mortos, ele foi declarado filho de Deus com poder. Então, eu sei que não são pensamentos comuns, eu tenho consciência disso, sei que corro o risco de ser muito mal interpretado, porque as pessoas costumam interpretar as pregações à luz dos sistemas teológicos que elas abraçam. Para mim, o que deveria ser certo era você examinar as coisas à luz do que a Bíblia diz, né? Como a Bíblia, como uma revelação progressiva, e, claro, a gente se detendo mais nos textos do Novo Testamento que tratam sobre as verdades da aliança vigente. Mas, infelizmente, a gente sabe que esta seria a realidade ideal, mas não é a vida real. Não é a vida real. As pessoas analisam as pregações, analisam as declarações, analisam as questões através dos sistemas teológicos que elas abraçam. Poucas pessoas são realmente puristas em relação ao que a Bíblia diz, ao que a palavra de Deus declara, os termos bíblicos, a nomenclatura e o palavreado realmente bíblico. Então eu sei que é uma coisa que às vezes é difícil da gente conseguir comunicar ou conseguir explicar, porque há muitos pressupostos estabelecidos na cabeça dos ouvintes que dificultam a comunicação, né? Causam um ruído e a pessoa não entende bem, acaba te criticando, diz que você é um herético e está blasfemando e etc, e etc e tal. Mas é isso. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.